Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, seja bem-vindo também a uma nova temporada onde nós estaremos estudando sobre os temas do Evangelho de João. Essa série vai trazer para nós aqui não uma sequência de estudo capítulo a capítulo de João, mas um estudo com uma série temática. Vamos pegar vários temas e dentro do tema vamos explorar no livro de João o que está escrito sobre aquele tema, sempre trazendo, claro, a relação desse tema em toda a Bíblia, Inclusive o autor traz na introdução aqui do nosso querido manualzinho aqui, temas do Evangelho de João, uma comparação entre um tapete persa com uma linda paisagem, mas que ao olhar para o tapete e para a paisagem, cada pessoa pode ir lá prestar atenção nos detalhes, nos nós, em qual tinta foi utilizada, ou prestar atenção talvez na floresta, no reflexo do lago. Ou seja, o Evangelho de João é a mesma coisa, é um livro composto de nós, de palavras, de temas, mas que você deve estudar e tentar abstrair, entender cada palavra que João tenta trazer. E o tema principal que João vai tentar trazer é que Jesus é o nosso Senhor, Jesus é Deus. Os autores dessa série, pessoal, desse materialzinho que servirá como nosso guia, são o Eduardo Zink, que ele é doutor, foi diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas e é vice-presidente do Conselho Administrativo do Ellen White State e também conselheiro do Adventist Review e reside em Maryland. E também temos aqui um par que fez essa lição, o Thomas Shepard, que também é doutor e professor de Novo Testamento na Universidade de Andrews, onde leciona lá desde 2008. Ele e a sua esposa, Sherry Shepard, serviram como missionários em Malawi, na África, e também aqui no Brasil. Ele tem 2 filhos, e 6 netos. Então, aqui estão os nossos autores dessa série. Nossa série, pessoal, como você pode ver, eu sou o Lúcio, vou estar com vocês aqui novamente, com os comentários, com as perguntas lá de sexta-feira. Teremos a participação do Alexandre no sábado, domingo, na segunda, e a participação do Marcos André na terça, quarta e quinta. O nosso amigo Ricardo, hashtag Volta Ricardo, falei com ele hoje, ele ainda estará de férias, mas sigamos aí no nosso ministério, na nossa missão, beleza, pessoal? Bom, como eu falei já na introdução, teremos os comentários, então você é sempre convidado a participar desse conteúdo, comentando, deixando aí as suas impressões, de onde você acompanha, de que país, de que cidade, de que bairro você nos acompanha, e também, claro, pessoal, se gostar, deixe o seu joinha missionário, se inscreva no canal, acione o sininho, isso é muito importante para você ajudar a promover os conteúdos aí dentro dessa plataforma, não só Entre Linhas, mas todo aquele conteúdo que você acha relevante e útil. É importante você ir lá e se manifestar para que a plataforma divulgue esse conteúdo dentro dela. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo, então, temos como tema aqui sinais que apontam o caminho. Vamos aprender muito hoje sobre esse tema. Mas antes, vamos conferir o que vocês falaram sobre o trimestre passado, sobre a lição passada. Muito legal ter aqui a participação de todos. Aqui no pódio temos a Sandra Bittar participando em terceiro lugar, temos Genésio Mioto em segundo e a Regina Alves em primeiro lugar aqui, segundo o que o YouTube me mostra aqui. Mas vamos conferir então o que eles deixaram para nós de recadinho. A Regina Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. A tumba está vazia, ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia. É isso aí, Regina Alves. Genésio Mioto, chegamos mais um final de semana, o final de lição e também o final de trimestre. Nesse novo trimestre, agora nós vamos estudar sobre o Evangelho de João. João vem falando do ministério de Jesus como Messias e também vem falando como as pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. O apóstolo João vai deixar muito claro que Jesus é Deus. Sandra Bittar, por enquanto, nesse primeiro comentário ela deixa um feliz sábado. Temos aqui também o Jorge Nelson Santos Vieira comentando conosco. Valeu, Jorge. Bom restante de sábado a todos, desde já uma feliz semana. Que pena que chegamos ao final desse belíssimo Evangelho de Marcos, cheio de ensinamentos
defeitos e propósito para cada um de nós. Espero que tenha sido uma bênção a todos e que todos tiveram a oportunidade de tirarem aplicações para as suas vidas, assim como eu tive o privilégio de abraçar muitas aplicações para a minha vida. Que Deus possa derramar as suas bênçãos sem medidas sobre todos a família. Amém. Isso aí, Jorge, obrigado. É isso mesmo. Nós temos que estudar para praticar, beleza? E agora com esses temas aqui de João, temos muitas lições para colocar em prática. A Luzilene Araújo deixa um olá, talvez ela não conseguiu escrever tudo, mas ficou olá. Valeu, Luzilene. Vilma Chico Mendes, obrigado, meninos. Deus abençoe vocês hoje e sempre. Obrigado, Vilma. Comenta com a gente aqui, conseguiu comentar no último vídeo também da última série. Deixa eu ver se eu falo, é o Jorge, a Carmen, ele não coloca o nome, eu esqueço, tento puxar de memória. Olá, meus queridos aqui do canal Lições Fortes da Bíblia que ele tem. Meus queridos irmãos, bom estudo a todos, que tenham uma ótima semana, compartilhando aqui já no grupo do Facebook Lições Fortes da Bíblia. Que bom, né? O Jorge sempre compartilha desde muito tempo, né, Jorge? Está conosco. Ele tem um canal também no YouTube, Lições Fortes da Bíblia, e também ajuda a promover o Entre Linhas. Valeu mesmo. Valdenice Martins Cerqueira, de Presidente Prudente. Olá, feliz sábado, povo do canal Entre Linhas. Estamos estudando a última lição do trimestre. Obrigado aí pelas dicas desse quarteto de 3, por enquanto, né? Amém. Hashtag CCC, deixa eu fazer com esse dedo aqui, né? Curtido, comentado e compartilhado, tem que fazer desse lado agora aqui, né? E ela também deixa assim: amo vocês, preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, eu acredito mais em Deus porque vocês existem. É isso aí, nós temos que ser cristãos. Luzilene Araújo ainda deixa um feliz sábado, né? Deixa o olá, um feliz sábado. Lucimi Pereira também comentando conosco aqui: olá, feliz sábado a todos. Aqui eu estou assistindo Entre Linhas já com a 13ª lição, o Senhor ressuscitado. Obrigado, Deus abençoe e sare o Ricardo, aguardamos o seu retorno. É isso aí, Lucimi. Esmeralda Viana, minha sogra lá de Maringá, deixa um recadinho: boa lição, que Deus nos abençoe para o estudo de mais uma lição. Lucimi Pereira também deixou a hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. Pessoal, ajuda a compartilhar aí. Estudo novo, tema novo, série nova, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí todas as lições que nós lançamos aos sábados às 13 horas, para que mais pessoas venham estudar esses temas de João conosco, beleza? Hashtag fui também até o fim, Lucimi Pereira, até as perguntas, até a despedida, até aparecer lá o quarteto, né, pessoal? A minha esposa Flávia Gariani, deixa aqui os coraçãozinhos, valeu, lindona. Também temos aqui, deixa eu só pegar o nome completo dele, que é o Krieger, mas tem aqui o nome completo, Evilásio Krieger. Isso aí, Evilásio, não lembrava o seu primeiro nome. Obrigado pelo ensinamento do estudo de Marcos. Valeu, Evilásio. Joivaldo Santos também sempre comenta conosco e no último vídeo também comentou e faz parte aqui da leitura do primeiro vídeo. Ele deixa aqui, né? Olá, irmãos, como estão vocês? Aqui em São Paulo, depois daquela abençoada noite de chuva, temos hoje um abençoado sábado nublado. Quero terminar a minha participação pedindo para vocês ler pelo menos a primeira estrofe desse lindo hino. Conta-me a velha história, suave e com dulçor, de meu Jesus a sua glória, de Cristo o seu amor. Com calma e com paciência, pois quero alcançar a altura do mistério que Deus nos pode amar. E o coro diz: conta-me a velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Vou aproveitar aqui o tempo, primeiro vídeo, né, pessoal? Vamos aproveitar aqui a segunda, terceira estrofe desse belo lindo, que a melodia já vai cantando aqui, não me arrisco a cantar com vocês, mas já vai aqui cantando, né, ouvindo a melodia. Fala-me com doçura do meigo Redentor, de seu amor e sua graça, pois sou um pecador. Sim, para o meu conforto, em tempos de aflição, repete a velha história de amor e salvação. E a última estrofe: se o brilho deste mundo toldar do céu a luz, repete então a mesma história de graça de Jesus, da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, conta a mesma história que veio aqui salvar. Grande alegria inunda meu coração sempre que medito na letra desse hino. Uma boa semana para todos. CCC rumo aos 100 mil. É isso aí, Joivaldo Santos está animado. Rumo aos 100 mil. Já passamos dos 10 mil. Próximo alvo é 100 mil para a gente ganhar a placa, né, pessoal? É isso aí. Vamos crescer organicamente sem trapacear, né, pessoal?
Célia Souza, feliz sábado, meninos. Tenho aprendido muito com vocês. Esta semana passada não fui até o fim. Ai, que pena, né, Célia? Mais importante que você deixou o comentário aí. Temos também aqui a Hilda Pinheiro, que sempre assiste com o nosso querido companheiro, o Ian, né, que é filho dela. Feliz sábado, família entrelinhaniana. CCC com 86 grupos. Ela compartilhou o link da nossa lição com 86 grupos. Muito obrigado, Hilda. Porque essa lição merece ser assistida por todos os que amam e suspiram pela breve volta de Jesus. É isso aí, Hilda. Concordo com você. Que Jesus deve voltar e que todos devem aprender a lição. Heloísa Richard, feliz semana, amados irmãos. Oi, eu aqui outra vez. É mesmo, Heloísa, faz tempo que você não comenta. Parabéns pelos abençoados comentários. Ricardo, cadê você? Ela coloca aqui. Josefa Ascenso também deixou um recadinho para nós, pessoal. Pessoal lindo e abençoado. Uma nova semana linda, igualmente abençoada para todos vocês. Gratidão aos nossos professores, ao Lúcio, Alexandre, Marcos, André, pelos ensinamentos, reflexões sobre o nosso último estudo do trimestre. Deus continue abençoando vocês todos e #volta Ricardo. Ricardo, acorda aí, Ricardo. Fui até a figurinha de vocês. Então a Josefa Ascenso dizendo aqui que foi até o finalzinho, pessoal. Fique até o finalzinho do vídeo, assista todo o vídeo, comenta, compartilha, né, que seja um deleite o estudo dessa nova lição aí para vocês, pessoal. A Beth Souza também diz assim: olá, amados entrelinheiros. Hoje eu passei o sábado na IASD de Vila Maria. Cheguei ao entardecer e após me alimentar fisicamente, vim encontrar com vocês para o alimento espiritual saboroso que proporcionam. Claro que orientados pelo Espírito Santo. Amém, Beth. Exatamente. Já comentei, já curti e depois de chegar nas figurinhas de vocês, vou compartilhar. Então, chama a vinheta. Olha, a Beth que chamou a vinheta hoje, né? Deveria ter deixado lá para o último comentário, né, Beth? Ilza Viana, Ilza, que saudade da Ilza. A Ilza nos ajudou muito no tempo aí que a gente precisava de alguém para capitular. A Ilza é parceira nossa, obrigado pelo comentário. E ela diz assim: feliz semana, feliz em estar aqui com vocês. Orem por mim, tá? Eu estou para ter discernimento e também sabedoria do alto. E ela diz aqui, ó, o CCC, ela curtiu, ela comentou, que a gente conferiu aqui e compartilhou. Valeu, Ilza. Um abraço para você. Já até conversei com a Ilza pelo telefone, foi muito legal. É legal essa parte, pessoal. Até pensei em tirar, mas eu gosto muito dessa parte. Então, se gostar dos comentários, comentem. Essa foi boa, né? Também, se você não gostar dos comentários, pessoal, o nosso vídeo é capitulado, você pode assistir, né? E 80% das pessoas já vão lá para o início da lição. Mas está valendo, vamos, né? Quem gosta, consome os comentários. Quem não gosta, já vai para a lição. Em Graças Casimiro Canducha, olha, ele corrigiu lá o login, agora eu consigo já ler o nome completo aqui no login. Até aqui o Senhor nos ajudou, foi bom estudar a lição da Escola Sabatina com todos e aprender muitas lições da vida. Que Deus possa abençoar a todos, que o Espírito Santo deve nos transformar a ponto que nós sejamos vitoriosos sem prejudicar ninguém. Cadê o Ricardo? Pergunta aqui o Em Graças Casimiro. Espero que esteja bem na graça de Deus. Nós também recebemos autorização para evangelizar. Que maneira poderosa de terminar o trimestre. Amém. Exatamente. Temos aqui também a Virgínia Souza. Virgínia Souza, bom dia. Boa semana para você. Virgínia Souza, não sei se é a primeira vez, se minha memória está falhando, obrigado aí pelo comentário. Edilza Nascimento, essa todos os sábados está conosco, também lá desde o começo, né, Edilza? Vídeo curtido e compartilhado, boa semana a todos, deixou um coraçãozinho. João Cavaco marcando a presença aqui, nosso querido, hoje os comentários estão completos aqui, pessoal. Capítulo 2 de 2, diz assim, comentário 2 sobre a ressurreição de Cristo e de Marcos. Só que ele deixa o capítulo 1 aqui, deixa eu pegar o primeiro comentário que ele colocou, capítulo 1 de 2 e depois aqui 2 de 2. Que comentário riquíssimo! Isso aqui daria um material riquíssimo para a gente gravar em áudio. Ei, irmão João Cavaco, que pena que a gente tem outras coisas para fazer na vida, tem adolescentes, ancianato, sonoplastia, filho, esposo, trabalho para fazer, porque senão eu assumiria esse trabalho de pegar esses comentários do irmão João Cavaco e transformar em mídia, porque é muito rico aqui, ó. Vou ler só o começo, porque é muito rico, é muito conteúdo. Ele diz assim, no capítulo 1 de 2, comentários 1 sobre a ressurreição de Cristo em Marcos 16, e ele capitula assim, ó.
a tristeza do esquecimento sobre a morte e a alegria da ressurreição prometida por Cristo. E ele começa, a primeira grande lição da ressurreição é que só existe tristeza constante em vez de passageira, porque as pessoas se esquecem de que a morte é um sono. E de que as promessas da palavra de Cristo são sempre e sempre cumpridas. Se, pois, Cristo prometeu ressuscitar após a sua morte, então é porque ressuscitaria. O mesmo se passa hoje. Em que? E ele coloca lá, se troca a situação da morte por uma imortalidade. Se esquece a promessa de Cristo sobre o juízo final. E depois continua aqui. 2. A confusão do dia da guarda do domingo. Ele traz aqui em vários itens e subitens. Será que Cristo quis fazer do domingo dia de guarda? Ou se descansa? Ou o dia das práticas religiosas? Obviamente que não, e nem os próprios cristãos tinham sequer isso em mente, pois eles celebravam a ressurreição, mas nunca um dia da ressurreição, devido às seguintes razões. E aí ele começa a comentar aqui, pessoal. 2.1, Cristo declarou que ele era o Senhor do dia do sábado. 2.2, Cristo cumpriu e ampliou a lei eterna dos mandamentos. 2.3, os seus discípulos, ao depositarem a Cristo no sepulcro, fizeram-no na sexta-feira e descansaram no dia de sábado como próprio mandamento. 2.4. Cristo, para memorizar e viver a ressurreição no cotidiano e na eternidade, designou o batismo, como é descrito por Paulo no capítulo 6, lá em Romanos. Ele comenta tudo isso aqui, tá, pessoal? Estou lendo só o começo dos parágrafos aqui. 2.5. A mudança do sábado para o domingo deveu seus momentos no século III, no século III até o século V depois de Cristo. Então ele mostra exatamente como. Continua no capítulo 2 aqui, falando mais ainda sobre os detalhamentos aqui. Eu vou lá para baixo no comentário dele, estou rolando, até que chega lá e ele fala assim, João Cavaco, Lisboa, Portugal, da União Europeia. Um abraço, irmão João Cavaco, ele deixa 2 comentários por causa do limite de caracteres de cada comentário. Esse João Cavaco, que Deus continue te usando, irmão João, que a gente acha alguém para pegar esses seus comentários, transformar em áudio, transformar em vídeo e divulgar isso, porque hoje as pessoas estão nas redes sociais, estão nos vídeos, e é necessário. Então, valeu pelo carinho, pessoal. Fiquem aí, faltam só 2 comentários, Falta aqui a Sandra Bittar e também da Vera Simões. A Vera Simões diz assim, obrigado, canal Entre Linhas, pelo estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês também por isso. Até a semana que vem. Estamos aqui, Vera Simões. E o último comentário, nossa querida irmã Sandra Bittar, que deixa o comentário assim. Olá, meninos e a todos do Entre Linhas. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, com a graça de Deus. Aqui também, graças a Deus, mesmo sem o Ricardo, mas ele está bem de saúde, tá, pessoal? É umas férias mais intelectual, mais de cansaço mental, dos estudos, do trabalho, então ele não está conseguindo encaixar a agenda dele para a gente gravar, tá, pessoal? Mas ele está bem, apesar que também o pé dele às vezes de quando dói, mas ele está vivo ainda, respirando sem ajuda de aparelhos. Ele consegue respirar normalmente, mas vamos orar por ele. E ela continua aqui, a Sandra Bittar. A ressurreição de Cristo, o maior evento já vivido. Acredito que tal fato fortalece a nossa fé, a certeza do plano da salvação e a nossa grande esperança. A boa nova da ressurreição nos traz um turbilhão de sentimentos que nos faz aproximar do entendimento do amor de Deus. Entendemos que a ressurreição é o auge do plano da salvação. Ela ultrapassa o tempo, o espaço, pois impactou a vida dos discípulos e das pessoas que viveram com Cristo. E hoje ainda impacta a vida de todos nós quando permitimos interiorizar os ensinamentos das Escrituras. Ela continua assim, gostaria de destacar quando o anjo solicita as mulheres para avisar os discípulos, e em específico a Pedro. Por quê? Acredito que esse é um dos sinais de que Pedro foi perdoado. O que vocês acham? A lição nos traz N reflexões entre elas. O que a ressurreição significa para nós? A morte não é o fim no batismo, e no batismo morremos para a antiga vida e viveremos uma nova vida com Cristo. Disseminar, praticar a mensagem de Cristo é o que faz crermos na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. A ressurreição nos ensina, ela nos motiva como viver também no coletivo, perdoando e restaurando aqueles que nos prejudicou ou que ainda nos prejudica. Devemos ser o reflexo de Jesus. Quando testemunhamos sobre as transformações que Cristo fez em nossas vidas, servimos de ponte para aquele que o
para aqueles, né, que o procuram. Lúcio, com relação ao fato na ressurreição que fortalece a minha fé e esperança, entre várias, gostaria de destacar um detalhe que demonstra o cuidado, o carinho, a preocupação de Cristo em nos deixar sinais do seu retorno. Em João 27 temos: bem como o lenço que estiver em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Era hábito entre os judeus nas refeições, se caso saísse da mesa, o guardanapo, o lenço, era dobrado e colocado ao lado do prato, informando que logo retornaria. E Cristo sinalizou o seu advento através disso. Aguardo mais que entusiasmada o próximo trimestre. Será demais. Gratidão imensa por vocês, familiares e a todos que contribuem com a divulgação das boas novas de Deus. Hashtag fui até o fim, hashtag onde está o Ricardo. Deus abençoe e fortaleça vocês e proteja os seus familiares e a todos da grande família Entre Linhas sempre. Um grande abraço da irmã Sandra Bittar. Um abraço para você, Sandra, e para todos que comentaram, pessoal. Muito obrigado, temos aqui muito tempo de vídeo gravado, mas é isso aí, pessoal. Vamos agora para o que nos interessa. Esqueci de falar, né? Nós temos até aqui uma nova perspectiva, como nós teremos uma lição trazendo uma nova perspectiva sobre os temas de João. Entre Linhas está aqui sobre novas perspectivas também, né? Meio de lateral aqui, a tela inteira aqui para vocês verem. E vamos então agora iniciar os estudos, clamando ao Espírito Santo que continue nos dando essa clareza e essa vontade de estarmos envolvidos na Palavra de Deus. Beleza? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque já usastes aqui, Pai, 2 autores, estudantes da Tua Palavra, para compor um guia de estudo sobre os temas aqui do Evangelho de João. Agora nós vamos iniciar o estudo diário, o estudo semanal e esse estudo trimestral sobre o Evangelho, Senhor. Que o Senhor continue usando aqui o Alexandre, o Marcos, a mim, cuidando do Ricardo, de todos os nossos familiares envolvidos, de cada ouvinte, para que possamos, ó Pai, como foi comentado, aprender essas lições e essas lições transformar a nossa vida, transformar os nossos hábitos, os nossos pensamentos e as nossas práticas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis Teus. Continue usando aqui mais uma vez esse canal, que seja um canal de bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos, não porque temos méritos, que não somos melhores que ninguém, mas por Tua graça e Tua misericórdia nos cobrindo nesse momento que oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Alexandre, agora é com você, traga para nós aí sobre o primeiro tema dos sinais que apontam o caminho. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, trimestre novo, lição nova, mas a mesma verdade e algumas das mesmas histórias. Nós trabalhamos na última lição com o Evangelho e agora vamos seguir trabalhando com os Evangelhos, mas com uma abordagem diferente. A gente vai trabalhar agora com temas no Evangelho de João. A gente não vai trabalhar seguindo necessariamente a narrativa do livro. Ela tem, a lição desse trimestre, uma proposta diferente, ela tem uma proposta mais temática. Se a gente olhar para o índice aqui, olha só, nós temos sinais que apontam o caminho, lição 1, depois sinais da divindade, a história de fundo, testemunhas de Jesus como Messias, testemunho dos samaritanos, mais testemunhos de Jesus, bem-aventurados que creem, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, a fonte da vida, o caminho, a verdade e a vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a hora da glória, a cruz e a ressurreição, e o epílogo, conhecendo Jesus e sua palavra. Então, a gente não vai seguir necessariamente a narrativa do livro, ao contrário da lição do trimestre passado, né? Os professores, né, que montam essa lição são 2 professores importantes passaram pela Andrews, né? O Edward Zink, ele é vice-presidente do Conselho Administrativo de um instituto, né, o Ellen White State, é conselho da Revista Adventista. E o Thomas Shepard, ele é professor de Novo Testamento da Universidade Andrews. Os 2 são PhDs e estudiosos do Novo Testamento. Gostei da primeira lição já, estou animado, estou com uma expectativa alta aí. Lição de sábado, né, e a lição desse trimestre, dessa semana vai ter por título Sinais que apontam o caminho. E a lição de sábado
ela já começa aqui tentando apresentar um pouco qual é a ideia da lição do trimestre, com essa abordagem temática, e qual é a ideia do livro de João, no geral. Começa ali com o texto do verso para memorizar, de João 20, 30 a 31, que diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Nós temos aqui a apresentação do objetivo do livro. O livro foi feito, primeiro, para levar pessoas a crerem em Jesus. E tendo fé e crença em Jesus, levar pessoas a terem vida no nome de Jesus. Nós vamos nessa semana, por exemplo, estudar vários milagres. É importante entender que os milagres apontam para o objetivo do livro: crer em Jesus e ter vida no seu nome. Todo o Evangelho de João tem essa preocupação, que o leitor acredite que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e tenha vida no seu nome. O texto da lição de sábado vai dizendo que João vai chamar os milagres de Jesus de sinais. Então, o sinal ele é algo que aponta para outra coisa, outra realidade, ou um panorama mais amplo, uma verdade mais profunda. Quando João apresenta os sinais que Jesus fez, esses sinais eles existem para convencer as pessoas a crerem em Jesus e terem vida em seu nome. A gente vai voltar constantemente para esse objetivo. A lição de domingo traz ali o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus é o milagre nas bodas ou no casamento de Caná. Nós temos ali a narrativa do texto em João 2, de 1 a 11. E essa história é uma história já bastante conhecida, né? Nós temos ali primeiro uma festa de casamento. Falta o vinho, acaba o vinho na metade da festa. E Maria, mãe de Jesus, ela chega para Jesus e pede para que Jesus resolva a situação. Ela sabia que Jesus poderia fazer um milagre. É interessante que Jesus até dá uma resposta meio brusca, né? Ele fala: que tenho eu contigo? Ainda não é chegar a minha hora, quer dizer, não é o momento de eu fazer um milagre. E Maria insiste, ela chega para os servos e fala: vão com ele e façam tudo que ele mandar. E Jesus pede que eles coloquem água, né, em reservatórios de água, que eram reservatórios cerimoniais, que eram usados para cerimônias de purificação. Jesus pede que coloquem água ali, os servos enchem essas taras de água, né, e depois essa água é transformada em vinho. Quando o vinho é levado para o mestre de cerimônias, ele fala: nossa, geralmente se serve o melhor vinho primeiro, e quando as pessoas estão bêbadas já se serve o vinho inferior. Vocês não, vocês ofereceram o melhor vinho para o final, que é considerado uma extravagância, né? Quando a gente vai para o texto de João diz o seguinte, que com seus sinais Jesus manifestou a sua glória e os discípulos creram. Então, a gente percebe aqui que a transformação da água em vinho não era só para salvar a festa. E talvez salvar a festa fosse a última coisa. A transformação da água em vinho não era para satisfazer o pedido de Maria. O pedido de Maria talvez fosse a última coisa. A transformação da água em vinho tem um propósito, que é o mesmo propósito pelo qual ela foi relatada no livro de João. Levar as pessoas a crerem em Jesus, levar as pessoas a terem vida no seu nome. Então, com seus sinais, Jesus manifestou sua glória e os seus discípulos creram. O texto da lição segue fazendo um paralelo bem interessante entre Moisés e Jesus, apresentando Moisés como um tipo de Jesus, ou seja, como uma figura, como uma própria profecia viva. Moisés liberta o povo do cativeiro do Egito, de Faraó.
Jesus vem para libertar a humanidade do cativeiro do pecado. Então, Moisés ele representa um tipo de Jesus. Interessante que o milagre da transformação da água em vinho, ele aponta para um milagre que Moisés fez, que foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. A gente, quando olha para o vinho, entendendo o aspecto do vinho depois, lá na ceia, que seria apresentado como o sangue de Cristo, torna isso ainda mais forte. Jesus aqui, ele está fazendo uma referência ao milagre de Moisés. E Jesus está, em outras palavras, e João está apresentando isso na sua narrativa, dizendo: aquele profeta que retornaria ao ministério de Moisés de libertação do cativeiro, aquele profeta que viria na força de Moisés, esse segundo Moisés que foi prometido, ele sou eu, ele é Jesus. E Jesus é mais do que profeta, a gente vai ver ao longo do livro de João. A lição de segunda-feira, o segundo sinal na Galileia. Jesus sai, viaja e volta novamente para Caná. E agora a gente está lá em João 4, 46 a 54. Novamente em Caná, um nobre, um alto oficial, ele vai até Jesus e ele pede para que Jesus cure o seu filho que está à beira da morte. Jesus dá para ele uma resposta semelhante à situação com a Maria, dá uma resposta que aparentemente é brusca. Jesus fala: se vocês não verem o milagre, vocês não vão acreditar. O homem implora e Jesus fala: vai, fica tranquilo, vai em paz, o teu filho vive. O homem volta para casa com fé, ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que ele consegue finalmente, pela intervenção de Jesus, crer antes de ver o milagre. Ele volta para casa e no caminho dele chegando em casa, no dia seguinte, os servos dele o encontram e falam: fica tranquilo, teu filho vive. Ele pergunta quando que isso aconteceu e constata que o seu filho foi curado no momento em que Jesus falou: o teu filho vive. O fechamento do texto, lá no verso 54, fala que ele creu e toda a sua casa. A gente volta ao sentido do porquê o milagre, o sinal, é apresentado em João. João conta essa história para que se creia e para que se tenha vida. Outro aspecto, esse aspecto é algo que o autor da lição não traz, mas eu achei bem interessante. Se a gente fez o paralelo de Jesus e Moisés, ao falar da transformação da água em vinho, e Moisés da transformação da água em sangue, aqui, quando a gente olha para a cura do menino, eu pelo menos não consigo deixar de pensar na salvação dos primogênitos. Assim como Moisés deu o caminho por meio do sangue do cordeiro para que os primogênitos não morressem, para que os filhos fossem salvos, Jesus agora aqui oferece o caminho para a salvação desse filho, para que o filho não morra, para que o filho seja salvo. Jesus novamente, e na narrativa João, novamente, estabelece uma relação entre Jesus, seus milagres, seus sinais, e Moisés, e os sinais que foram dados para que o povo cresça. Seguimos para a lição de terça-feira, mas não comigo. Vocês vão seguir agora com Marcos André. Lição é boa? Estou animado, espero que estejam animados também para essa continuidade, para esse novo trimestre, para esse novo estudo. Um abraço apertado em todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que nós nos encontramos aqui mais uma vez. Estamos em um novo trimestre com uma nova temática, mas continuamos escavando nas entrelinhas da lição para trazer à tona algum comentário, algum assunto que possa enriquecer o seu estudo, que possa enriquecer o seu comentário na sua classe de escola sabatina, e certamente nós temos muito a colher com essa nova temática. Eu gosto muito do livro de João, porque é um livro escrito para a nova geração, para a geração que não conheceu Jesus pessoalmente, ou seja, nós não conhecemos Jesus pessoalmente,
mas seguimos os passos do nosso mestre. Na parte de terça-feira, dando continuidade ao estudo da lição, nós temos o título O Milagre junto ao Tanque de Betesda. E aqui o autor diz que havia uma crendice de que quando um anjo passava, ele sacudia a água naquele local, naquele tanque, e a primeira pessoa que se lançasse dentro da água, ela seria curada. E isso fazia com que muitas pessoas fossem àquele lugar, pessoas sofrendo de doenças graves, de paralisia, de doenças incuráveis, e estavam ali naquele local também buscando essa cura milagrosa baseada nessa história, nessa crendice que se proliferou. Então, Jesus foi a Jerusalém, ele foi participar de uma festa em Jerusalém e, ao passar pelo tanque, viu a multidão à espera de um milagre. Então, ele deve ter visto ali uma cena aterrorizante aos nossos olhos, né? Imagine pessoas com deficiências, com debilidades, todas acumuladas no mesmo local. Então, o autor nos pergunta o seguinte: visto que as pessoas que estavam junto ao tanque queriam ser curadas, por que Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado? O primeiro, Jesus não foi invasivo. Ele chegou, se aproximou e perguntou qual era o desejo daquele homem, se ele desejava mesmo ser curado. Então Jesus, ele espera pelo menos uma resposta, pelo menos um posicionamento nosso para que ele possa agir. A resposta do homem não foi positiva, ele não disse, eu quero ser curado, ele simplesmente disse, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Talvez se ele fosse fazer um pedido a Jesus, ele pedisse para que Jesus o jogasse no tanque quando a água sacudisse, mas Jesus ofereceu muito mais do que isso. Jesus entendeu nessa fala dele, apesar de não ser a fala positiva que Jesus talvez esperasse, mas Jesus entendeu nessa fala dele um pedido de socorro, um pedido de ajuda, e ofereceu então a cura. O autor destaca aqui que muitas pessoas, depois de algum tempo sofrendo de alguma enfermidade, elas acabam se acostumando com aquela enfermidade. Isso pode parecer até estranho para a gente, mas eu já notei pessoas com essa tendência a prolongar o sofrimento como uma forma de conseguir atenção, por exemplo, alguém que se machuca o pé, precisa de uma muleta, alguma coisa assim, e ele recebe uma atenção excessiva por estar com o pé enfaixado, por estar precisando de uma muleta, alguma coisa assim, ele acaba prolongando muito mais esse sofrimento, porque ele recebe uma atenção. Então, às vezes pode acontecer de uma pessoa adoentada, ela começar a se valer da doença para obter algumas vantagens. Então, a pergunta de Jesus não é totalmente sem sentido. Às vezes existem pessoas que realmente não desejam ser curadas, não desejam sair daquele campo de proteção que ela criou a partir daquela doença, a partir daquele mal que a atingiu. Então, o homem não sabia quem estava falando com ele. Quando Jesus falou, esse homem não sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Jesus não se apresentou como um milagreiro, como um profeta, como um enviado de Deus. Ele simplesmente fez uma pergunta. Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele. Ele apenas deu uma ordem: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem se apoderou pela fé daquela ordem de Jesus e foi curado imediatamente. Então, Jesus, em muitos momentos, ele exigiu algum tipo de prova de fé ou algum tipo de demonstração de fé, enquanto que com esse homem ele já deu a ordem de cura, ele já deu a ordem para que ele fosse curado. Isso nos ensina sobre o fato de que Jesus ele entende onde nós estamos e nos alcança onde nós estamos. Muitas vezes nós julgamos os outros pelos nossos próprios métodos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, sobre métodos, sobre costumes, sobre ritos, mas muitas vezes nós pensamos que só porque alguém não age como nós agimos, essa pessoa não tem o mesmo nível de fé. Muitas vezes não levamos em consideração os traumas, os medos, as dificuldades que aquela pessoa passou no passado. Nós temos que lembrar que esse homem,
já estava passando por essa situação há 38 anos, ou seja, ele estava paralítico não só fisicamente, mas também espiritualmente, talvez, e talvez psicologicamente abalado, e isso fazia com que ele não tivesse tanta força de decisão assim. Jesus compreendeu isso e o atingiu onde ele estava. Então aquele homem, ele tomou posse daquela ordem de Jesus, tomou o seu leito e partiu. A fé do homem se agarrou às palavras de Jesus. Aí o autor diz aqui que cada nervo, músculo vibrou com uma nova vida, energia e saúde, e encheu os membros paralisados. Todos os músculos obedeceram à sua vontade. Ele sentiu-se capaz de realizar todas as suas atividades, todas as atividades que eram necessárias para se erguer naquele momento. Essa paralisia desse homem também pode ser aplicada à nossa paralisia espiritual. Se nós apontarmos para a nossa espiritualidade, nós somos mais ou menos como esse homem. Nós não temos força espiritual para vencer o pecado, nós não temos força espiritual para sair da nossa condição de pecado. Mas Jesus está, como disse esse homem, estendendo a mão para nós e dizendo: você quer ser curado, você quer se levantar, você quer tomar o seu leito e andar. E se nós depositarmos em Jesus a mesma fé que esse homem depositou nas palavras de Jesus, nós também vamos receber vida espiritual e vamos vencer a nossa condição. Jesus não dera nenhuma certeza do auxílio divino a ele, mas ele acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Isso aqui é um resumo do livro de João. O livro de João, nós vamos aprender um pouco mais para frente, que ele foi escrito para uma nova geração, a geração que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que acreditou na sua palavra. Então, o resumo do livro de João é: bem-aventurado aquele que não viu e creu. João estava prestes a morrer, ele era o único vivo que tinha conhecido Jesus pessoalmente, e por isso ele tinha medo de que a nova geração, por não ter ninguém que conheceu Jesus pessoalmente, vivesse agora desiludida pelo fato de que Jesus não voltou, de que ninguém conheceu ele pessoalmente, que talvez essa fosse uma história que as pessoas inventaram. Então João escreveu o seu evangelho, e os 7 sinais, ou os 7 milagres do livro de João, todos acontecem pelo comando de Jesus e não pela interação direta de Jesus. Existem casos, por exemplo, como no homem que Jesus fez o lodo e colocou nos seus olhos, mas aquele homem não foi curado imediatamente. Ele recebeu uma ordem de Jesus: vai até o tanque, lava os seus olhos e ali você vai ser curado. E ele obedeceu a palavra de Jesus, foi até o tanque, lavou os seus olhos e foi curado. Então, todos os milagres do livro de João acontecem por uma ordem de Jesus. Jesus não está interagindo diretamente. Ele não está tocando no morto, ele não está tocando no doente, ele não está agindo diretamente. Ele está agindo apenas por meio da sua palavra. Então hoje nós temos ainda a palavra de Deus nos reanimando, mas nós vamos estudar isso mais para frente. Aqui no finalzinho, o autor faz uma pergunta. Mais tarde, Jesus disse ao homem no templo: olhe, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Qual é a relação entre a doença e o pecado? Porque nem todas as doenças são resultados de pecados específicos. Bom, toda doença é resultado do pecado original, do pecado como uma forma de mal que entrou nesse mundo. No entanto, nem toda doença ela é oriunda de um pecado específico. Existem algumas doenças, por exemplo, as pessoas que fumam, elas têm mais propensão para o câncer. No entanto, nós não somos como Jesus, nós não conhecemos todas as coisas, nós não sondamos corações e mentes para fazermos essa avaliação que Jesus fez aqui. Jesus foi ao homem e fez uma avaliação sobre o motivo dele estar paralisado e a causa disso, que foi o seu pecado. Mas nós não podemos fazer isso e não somamos nada quando nós chegamos, por exemplo, para um fumante que agora está com câncer
e dizemos, mas também você fumou a vida toda, ou por alguém que está cardíaco porque não se alimentou bem, e a gente diz, também olha as coisas que você comia. Então nós não devemos fazer isso, porque isso não vai somar a cura daquela pessoa. Nós devemos ser agentes de bênção, agentes de erguer as pessoas e não de colocar as pessoas mais para baixo e colocar pesos desnecessários nos ombros das pessoas. Nós devemos orar, interceder e ensinar. Uma das formas que nós temos de curar hoje é através da medicina preventiva, quando nós falamos a respeito dos projetos de alimentação que Deus tem na sua palavra. Na parte de quarta-feira nós temos o título Corações Duros. O autor destaca aqui que sinais e milagres não são bons referenciais ou referenciais definitivos para decidir se algo é de Deus ou não. O inimigo também pode realizar alguns milagres, entre aspas, coisas sobrenaturais, mas isso não significa que é uma obra de Deus. No entanto, quando o milagre vem de Deus, quando o sinal vem da parte de Deus, é perigoso rejeitá-lo. Nós devemos entender o milagre como se fosse Deus gritando. Alguém que já não estuda mais a Bíblia, alguém que já está com a sua fé extremamente abalada, alguém que já não pensa mais nas coisas de Deus. Então Deus precisa realizar uma coisa grandiosa para chamar a atenção daquela pessoa. Quando essa pessoa rejeita, ela já está tão à beira do abismo que ela tende a cair, tende a não ter mais retorno na sua vida espiritual. E aí o autor pergunta aqui, baseado em João, no capítulo 5, versos 10 a 16, que lições aprendemos com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado. Então, ao ver o homem curado, eles ficaram preocupados não com o homem, ou não com a origem daquele milagre, mas com o fato de que aquele homem estava transgredindo uma lei, ou alguém que curou aquele homem, no caso Jesus, estava transgredindo a lei do sábado, estava transgredindo um costume que eles criaram. A Bíblia não diz que nós não devemos curar, não devemos fazer o bem no sábado, mas apenas diz que não devemos trabalhar em nosso próprio favor no sábado. Então, eles estavam dando tanta ênfase a um costume que eles haviam criado. O autor diz aqui que quando Cristo se revelou ao homem, esse imediatamente disse aos líderes religiosos que Jesus fizera isso. E esse seria um momento perfeito para louvar a Deus, mas em vez disso, os líderes perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E o autor ainda destaca que as curas eram permitidas no sábado somente em caso de emergência. Como o homem já estava há 38 anos naquela condição, então aquilo não era algo que não pudesse esperar até o dia seguinte. Eles entendiam que aquela não era uma cura emergencial, não era, por exemplo, um acidente que a pessoa estava com uma hemorragia e precisava ser estancada. Jesus poderia ter curado no dia seguinte. No entanto, não há nenhum impedimento para se curar no dia de sábado. E principalmente nós devemos lembrar que essa foi uma cura milagrosa. Se Deus operou por meio de Jesus, quem sou eu para dizer que não? Quem é um líder religioso para dizer que não? Porque ele foi curado de uma doença incurável. Ele não estava com um ferimento, ele estava paralisado há 38 anos. Então, eles deveriam ter reconhecido o poder de Deus agindo através de Jesus. Jesus estava tentando, então, com esse milagre, conduzir a mente daquelas pessoas para algo muito além da lei, que são os princípios de justiça, de amor, de bondade. Nós precisamos tomar cuidado para que a religião, para que as formas da religião, elas não tomem o lugar da religião em si, porque a religião ela é baseada no amor, é baseada na justiça, é baseada na bondade. O apóstolo Tiago ele diz que a verdadeira religião é visitar os necessitados e atender às suas necessidades e se afastar das concupiscências, se afastar dos males desse mundo. Então, quando nós substituímos o formalismo, o que é o formalismo? Eu levanto da minha casa de manhã, vou para a igreja no sábado, devolvo meu dízimo,
estudo a lição da escola sabatina, e isso é minha religião. Eu não faço mais nada por ninguém, eu não tenho amor ao próximo, eu não tenho atos de caridade para ninguém, eu não me compadeço da dor do meu próximo. A minha religião é ir à igreja, devolver o dízimo, fazer lição da escola sabatina, e acabou. Então isso é formalismo. Ir até a igreja é como se fosse você ir ao posto de gasolina se abastecer. A sua verdadeira religião é o que você faz quando sai da igreja. A nossa verdadeira viagem é quando nós saímos do posto de gasolina. Nós saímos do posto de gasolina para viajar, para ir com o nosso carro para outra cidade, para outros lugares. Então, quando nós só vamos à igreja, voltamos para a nossa casa, vamos à igreja, voltamos para a nossa casa, é como se nós pegássemos o carro, fôssemos até o posto de gasolina e voltássemos para casa. Não faz o menor sentido uma religião que é baseada apenas nesse formalismo. Então, nós precisamos nos lembrar que a verdadeira religião tende a buscar o próximo, tende a atender o próximo. Então, o autor ainda pergunta aqui, até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas apesar das evidências? E ele cita aqui vários textos. Os líderes religiosos atribuíam pecado a Jesus e atribuíam, inclusive, as obras dele a operações satânicas. E dentro do texto de João, no capítulo 5, eles mesmos se perguntam como que alguém poderia realizar esses milagres sendo pecador, se Deus não estivesse com eles. Ou seja, eles reconheciam que ninguém poderia realizar aqueles milagres, mas ainda assim continuam acusando Jesus pelas suas obras. Então é importante lembrar que se nós estivermos baseados apenas naquilo que nós entendemos como religiosidade, ou seja, colocar Deus dentro da nossa caixinha, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa, de não ter amor. Jesus repreende eles ali. Vocês buscam a salvação, vocês estudam a Bíblia, vocês estudam as leis de Moisés, mas vocês não têm o amor do Pai, porque quem tem o amor de Deus se compadece do próximo. É isso que Jesus cobra deles ali. Então nós precisamos entender que a nossa religião não substitui o amor, não substitui a caridade, não substitui a bondade. Pelo contrário, ela nos leva a ser mais bondosos e caridosos. Aí o autor nos pede para ler aqui, João no capítulo 5, verso 38 a 42, na pergunta do rodapé, pergunta: qual foi a advertência de Jesus? O que aprendemos com essas palavras? O que poderia haver em nós que nos cega para ver as verdades preciosas e reconhecê-las para aplicar em nossas vidas? Então Jesus, como eu disse que eles não tinham amor. Nós temos que tomar cuidado para também não sermos levados pelo formalismo e abrir mão daquilo que é mais importante, que é o amor, a justiça, a misericórdia, a bondade. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Reivindicações de Jesus. Aí o autor diz aqui que o milagre no tanque de Betesda deu uma ótima oportunidade para que João enfatizasse quem é Jesus. O evangelista dedica 9 versos para descrever o milagre, ou seja, os primeiros 9 versos descrevem o milagre de Jesus. E os 40 versos seguintes descrevem quem é o autor do milagre, no caso Jesus. Então Jesus é a ênfase do capítulo, não é o milagre, é Jesus, é quem ele é. Por que Jesus foi perseguido por fazer milagre no sábado? Então, segundo eles, ele transgrediu o sábado, mas não foi só isso, não foi só isso que ele foi acusado. Ele disse: o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho da mesma forma. Eu olho como o pai faz e faço também. Então, ele foi acusado de blasfêmia por querer se comparar a Deus, por dizer que ele era igual a Deus. Então, à primeira vista, é enigmático que João pareça dizer que Jesus violava o sábado. No entanto, no contexto, mostra que não é isso. As obras que Jesus estava realizando no sábado estão de acordo com o mandamento. De acordo com o próprio Jesus, o trabalho que ele fazia no sábado estava em perfeita harmonia com o seu relacionamento com o Pai. Deus não para de sustentar o universo, porque é sábado, né? Deus continua operando. Deus não trabalha por si mesmo, ele trabalha servindo. E é isso que nós devemos fazer no sábado, servir. Então está de acordo com o mandamento, né?
Jesus estava reivindicando ter natureza divina. Quando ele diz que ele fazia como o Pai, ele era filho de Deus, ele reivindica a natureza. E eles perseguiram com base na suposta violação do sábado e em sua reivindicação, que seria blasfêmia. No entanto, eles mesmos cometiam blasfêmia quando acusavam de Jesus de realizar as obras pelo poder de Satanás. Eles cometiam blasfêmia contra o Espírito Santo. O que Jesus disse para ajudar os líderes a vê-lo como ele é, algo atestado de modo poderoso pelo milagre realizado. Então, o que Jesus usou como argumento? O autor destaca aqui, primeiramente, Jesus defendeu as suas ações em 3 etapas. Ele explicou o seu relacionamento íntimo com o Pai. Então, ele disse que ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai e por isso o Pai realizava aquelas obras através dele. Ele via o que o Pai fazia e realizava da mesma forma. Em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa. Primeiro, João Batista, que era reconhecido como um profeta naqueles dias, os seus próprios milagres, ou seja, os milagres de Jesus, eles não poderiam ser realizados sem a operação do Pai. O próprio Pai, que operava através de Jesus para realizar aqueles milagres, e as Escrituras, que eram testemunhas. As Escrituras anunciavam as obras que Jesus viria a realizar, e eles estavam negligenciando todos esses sinais. Por último, Cristo apresenta aos seus acusadores a condenação deles, revelando o contraste entre o seu ministério e o egoísmo dos líderes religiosos. Então, Jesus, ele demonstrava amor, misericórdia, cura, enquanto que eles demonstravam apenas acusações, blasfêmias, eles ofendiam Jesus, né? Então, eles depositavam a sua fé apenas nos seus próprios méritos, apenas nas suas posições, eles não compreendiam quem era Jesus. E aí o autor pergunta aqui, como evitar cair na armadilha de crer em Jesus e defender as doutrinas corretas, mas não nos rendermos totalmente a Cristo? Comente com a classe. Bom, nós devemos entender que Jesus ele não está restrito à nossa maneira, aos nossos métodos, à nossa igreja, não está restrito às paredes da nossa igreja. Lá em João, no capítulo 3, Jesus disse assim, o Espírito é como o vento venta, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, nós não podemos dizer, isso não é uma obra de Jesus, Jesus não pode agir dessa forma, Jesus não faz. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar quando uma pessoa é curada, ainda que ela não tenha sido curada na nossa igreja, ainda que ela não pertença à nossa religião. Às vezes, Deus realiza um milagre baseado na fé da pessoa, mesmo que aquela fé seja ingênua, mesmo que ela tenha buscado aquele milagre se prostrando diante de um ídolo, se prostrando diante de uma imagem de escultura, ou mesmo se prostrando diante de outras religiões que nem sequer levam Jesus em consideração. Mas Jesus pode realizar, sim, milagres, porque ele é o autor da vida. Como o texto diz, aquele que fez as pernas não poderia colocar a perna daquele homem para funcionar novamente. Aquele que fez todas as coisas não pode operar da maneira como ele desejar. Então nós devemos abrir a nossa mente para compreender que fora da nossa metodologia existe espiritualidade. Eu não posso dizer assim, olha, eu sou mais espiritual do que você porque eu levanto todos os dias de madrugada, me ajoelho, oro e estudo a Bíblia. Não, tem gente que não faz isso, mas é espiritual à sua maneira. Existem outras formas. A forma, o formalismo, ele é bom para mim. A forma que eu criei de adorar a Deus, ela é boa para mim, mas eu não posso impor isso para outras pessoas. Principalmente, eu não posso impor isso para Deus. Deus, ele age conforme ele deseja. Nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Essa é a verdadeira espiritualidade, porque foi assim que Jesus viveu aqui entre nós. Que Deus nos abençoe, que possamos ter o nosso coração amoroso como foi o coração de Cristo. Jesus Cristo diz, vocês não têm o amor do Pai. Que possamos buscar todos os dias esse amor que vem de Deus, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino aqui essa minha participação,
Agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem e agora fica com você, Lúcio. Valeu, Marcos. O Marcos também aqui inserido nesse novo ângulo do cenário. O cenário é o mesmo, só um novo ângulo. Valeu, Alexandre. Obrigado aí, parceiro, pela sua disposição, né? Porque Deus continue te usando aí nesse ministério. Valeu a você que está aqui. Não acabamos ainda, calma, hashtag vou até o final, até as figurinhas. Temos aqui as perguntas, né, do estudo adicional de sexta-feira. São perguntas bastante práticas aqui, inclusive vai rebuscar a pergunta que o Marcos acabou de trazer aqui para nós, mas vamos refletir aqui na sexta-feira novamente. A primeira pergunta traz aqui algumas afirmações e diz assim: a fé foi a chave que tornou possível as curas. Os líderes, por outro lado, revelaram os perigos da incredulidade. Por que nós não devemos confundir questionamento, o que todos nós temos, né, pessoal, com descrença? Por que é importante saber a diferença entre os dois? Por que é importante saber a diferença entre questionar a Deus e descrer, descrença, sabe, pessoal? É importante porque eu vejo a intenção do coração. Quando você questiona a Deus, e eu questiono a Deus, vocês devem questionar a Deus, né? Nós temos nossos... Aqui no canal Entre Linhas a gente já até ensinou, né, sobre a caixinha da dúvida, né? Você, às vezes tem um questionamento, alguma coisa, você põe lá na caixinha da dúvida, vai viver a sua vida, vai ter suas experiências. De repente, num estudo, numa leitura, numa reflexão, aquela dúvida é retirada da caixinha da dúvida e Deus te dá uma iluminação. Já aconteceu isso comigo, o Alexandre já testemunhou aqui, o Ricardo, vocês também com certeza. Então, assim, questionar a Deus é quando você está de coração aberto, porque você fala, Senhor, eu tenho dúvida. E não adianta a gente chegar e falar assim, não, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho a fé, né? Oh, meu Pai, nossa fé não tem, né? Jesus falou, né? Se nossa fé fosse do tamanho do grão do mostarda, a gente falaria com os montes para se moverem. Então, assim, nós não temos fé, nós temos crença, o Marcos aqui também sempre coloca nessa questão. Então, questionar a Deus não é errado, questionar, Senhor, eu não entendo, eu tenho dúvidas, por quê? A diferença é porque você ainda está questionando a Deus, você ainda está querendo receber iluminação e resposta do seu Deus, ok? A descrença não, a descrença é assim, eu não creio nisso, eu não creio que Deus vai ser assim. Não, você perguntou, questione ele se realmente vai ser, não precisa simplesmente descrer, sabe? Eu comparo assim, que a descrença é quando você já está buscando justificativa, né, para fazer algo, e o questionamento não, o questionamento é quando você está buscando crescer, entender algo que você realmente não entendeu ainda. A única forma de aprender, né, para quem é professor sabe, fala para os alunos, tem alguma dúvida? Questione, né, pergunte. Essa é a forma de aprender, pessoal, através do questionamento. Já a descrença, né, é que você não quer nem saber a resposta, você já sabe a resposta, você simplesmente já descrê. Eu acho que isso não é... Eu creio que... Ou seja, ou eu não creio. Então você já não crê. Você não está perguntando, Senhor, devo crer nisso? Humildade de coração, pessoal. Olha o Deus infinito que é, olha a formiguinha insignificante que somos. 2. Pense agora na pergunta final da lição aqui de quinta-feira. Por que a observância do verdadeiro dia de descanso e do conhecimento do estado dos mortos não nos salvam? Por mais importante que sejam essas verdades, né, sobre a guarda do dia de descanso, do sábado, do estado dos mortos, a alma não é imortal. O que realmente nos salva e como? Aí fica a perguntinha, eu vou passar essa pergunta para você, vou trazer alguma parte da resposta. O que você fala aqui, ó, o que realmente nos salva e como nos salva, pessoal? Nós vamos aprender muito sobre essa pergunta, na verdade, né, durante os temas aqui, que é onde a gente vai aprender quem nos salva, pessoal. Só o sangue de Jesus, né, através do sacrifício dele, que é o que substituiu, né, uma obra aí que nos substitui diante do grande julgamento do pecado. Então, coloque a sua resposta aí, ó, pessoal. O que realmente nos salva e como, né? Quiserem aí complicar um pouquinho mais, complicar não, né? Usei a palavra errada. Se quiserem estender, preencher, né? Detalhar. E a última pergunta, pessoal, leia João 5,47, né? Aqueles que negam o dilúvio mundial ou a criação ocorrida em 6 dias literais, não estariam fazendo exatamente aquilo contra o que Jesus já advertiu? Eu vou ler aqui para vocês o que traz João 5,47. Eu vou ler do 46, porque aí tem mais o contexto. E diz assim, pessoal: se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E aí vem o verso 47. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu,
como vão acreditar então no que eu digo? Né? Eu amo essas partes, sabe? Jesus é muito pontual, muito sincero, muito preto no branco, né? Muito binário, 0 e 1. E ele traz, né, para esses descrentes, né, alguns questionamentos para que eles reflitam. E aí vem a pergunta, será que da mesma forma, já que crer em Moisés, Jesus falou assim, ó, Moisés escreveu a meu respeito, mas mais do que a meu respeito, ele escreveu sobre a criação do mundo, sobre a semana da criação, como foi feito, o dilúvio. Será que então aqueles que hoje não acreditam mais num dilúvio mundial ou no que a criação realmente aconteceu em 6 dias literais, não estariam fazendo a mesma coisa que esses líderes, que esses fariseus estão fazendo? Né? Simplesmente não crendo também na palavra de Deus, não crê? Né? E aí eu concordo, né, na verdade, com a afirmação. Né? Quem nega simplesmente está descrendo. E isso é interessante porque quando você vai dar um estudo bíblico, você tem que explicar para as pessoas, principalmente pessoas já instruídas, pessoas que não aceitam só porque você fala. Né? Eles vão ler a palavra de Deus e muitas vezes eu falo assim, lê a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? Aí a pessoa lê e fala, isso é o que a palavra de Deus diz. Agora, qual a explicação disso? Eu falo, tem pessoas que estudam anos e chegam nessa conclusão, pessoas que estudam anos chegam nessa conclusão e nessa conclusão. A pergunta é qual conclusão você vai chegar? Né? Converse com seu Deus. Você crê na palavra de Deus? Sim, eu creio. Então é isso que está escrito. Ah, mas tem evidências, tem teorias. Mas é o que eu falo, são teorias. E essas teorias, como a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, né, elas vão mudando a cada nova descoberta, cada nova... Né, vão vendo assim, opa, não era bem assim. Os cientistas achavam, tinha uma hipótese que era assim, mas são hipóteses, são teorias, são teses, né, que tem que ser confirmadas, que tem que ser comprovadas. Ok, pessoal? Então que a gente possa, nós cristãos, crer na palavra de Deus. Deus é a verdade, então foi criado assim. Por quê? Né? Hoje o pessoal fala das observações das galáxias, né, de que o universo está se dilatando, se contraindo num movimento aí infinito. E você fala assim, mas Deus na sua palavra, fora do tempo e espaço, né? Tudo pode ter sido feito em tempos totalmente diferentes. Nem precisamos tentar explicar isso, porque não cabe à nossa mente tão finita explicar. Mas, como temos aqui sinais, né, que apontam para o nosso caminho aí, nós vamos ter outras lições aqui de sinais divinos, testemunhos, vamos ter muitas coisas para aprender ainda sobre essa lição. Mas que a gente possa crer. Não sei você, cristão, adventista ou de outra denominação que nos acompanha, você crê no dilúvio mundial? Você crê que a Terra foi feita em 6 dias literais? Fica a pergunta até para nós mesmos. Será que nós cremos? Beleza, pessoal? Então foi isso aí, né? Graças a Deus terminamos mais uma lição. Nos vemos já na próxima lição, no segundo vídeo dessa série, onde nós vamos estudar aqui, sinais da divindade, né? Impressão divina, impressão digital de Deus. Nós vamos ver muitas coisas legais. Então, que você fique conosco, não se esquece, hashtag curtido, comentado e compartilhado, compartilha, ajude a divulgar, né, o que você acabou de aprender aí com outras pessoas. Beleza? Vamos terminar esse vídeo assim como nós iniciamos, com uma palavra de oração, isso é muito importante. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelos sinais que apontam para nós, apontam o caminho, deixam-nos vestígios, mais do que vestígios, nos deixam provas claras do Teu papel, do Teu amor para conosco, Pai. Muito obrigado que essas palavras, que essas meditações diárias vão nos transformando conforme aquilo que o Senhor sonha para cada um. Nós temos muitas vezes, ó Pai, dúvidas, questionamentos, o Senhor sabe do nosso coração, como que ele é rebelde, mas aqui estamos, ó Pai, muito contentes porque podemos colocar os nossos corações diante de Ti, diante do Teu altar. Obrigado por usar mais uma vez o Entre Linhas, continue nos usando a cada ouvinte, que possamos ser fonte de esperança, de luz e de verdade para todos que nos rodeiam. Em nome de Jesus, humildemente clamamos. Amém. Então, pessoal, até o segundo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.